Olá, bom dia, professoras, professores. Tô aqui, vou gravar esse vídeo para que fique aqui salvo para vocês, né? Eu tive essa ideia agora de manhã, eu falei, vou gravar e deixar salvo. Oi, para quem tá entrando. Eu vou falar como é que vocês podem usar esse material aqui, as cartas do Parts of the Body, para ensinar algumas doenças e para fazer um pequeno diálogo e ensinar os alunos a darem sugestões usando o imperativo, certo? Vamos lá então? Eu vou mostrar as cartas que dá pra gente ensinar. Então a ideia é ensinar as partes do corpo, depois que ensinou as partes do corpo, ensinar as doenças relacionadas a essas partes do corpo. Depois que eu ensinei as doenças relacionadas a essas partes do corpo, a ideia é eu colocar os alunos em pares para que ele faça sugestões, fazer mini diálogos. Vamos lá então? Então essa parte do corpo aqui, ear, eu posso, a doença relacionada com ear é earache. Stomach, ops, tô meio desajeitada aqui, vamos lá. Stomachache. Head, a doença é headache. Neck, pode ser pain in the neck, que também é uma pessoa chata, né? Mas pode ser uma doença. Chest, você pode ter um pain in the chest. Hand, pode ser I broke my hand ou I have a sore hand. Aqui, foot, também pode ser I have a sore foot ou I broke my foot. Ankle, I have a sore ankle, I twisted my ankle. Aí você escolhe. Eyes, I have a sore eye. Por exemplo, algumas doenças que eu tô dando algumas sugestões de doenças. Elbow, I have a pain in the elbow. Tooth, I have a toothache. Horrível, né, gente? Leg, pode ser my leg hurts. I broke my leg. Shoulder, I have a sore shoulder. Pode até ser I broke my shoulder, né? Finger, I broke my finger. Knee, I have a sore knee. Back, I have a backache. Toe, I have a sore toe. I broke my toe. Arm, I have a sore arm. I broke my arm. Nail, não é uma parte do corpo, né? I broke my nail. Então a ideia é, primeiro, você vai ensinar as partes do corpo humano para os seus alunos. Depois que você ensinou as partes do corpo humano, vocês podem brincar de jogo da memória. Eu sempre digo que o jogo da memória é uma maneira bem prazerosa de os seus alunos aprenderem vocabulário, porque existe uma repetição e uma repetição bem gostosa. Você pode até pedir que quando eles estiverem brincando de jogo da memória, quando der match, ou ele tem que pronunciar a palavra, o que você traz um pouquinho mais de língua pro exercício, ou ele tem que, por exemplo, soletrar. Então dá para você ensinar esse tipo de vocabulário para alunos bem iniciantes. Você pode pedir para que eles soletrem. Bom, depois que eles aprenderam todo esse vocabulário, você pode então introduzir as doenças relacionadas às partes do corpo. E aí, para que eles pratiquem as doenças e o imperativo, né? Que essa é a promessa desse vídeo, que você ensine partes do corpo, doenças, e depois que você faça mini diálogos com seus alunos para que eles pratiquem o imperativo. E aí então eu tenho uma sugestão de diálogo aqui para você. Então você colocaria os seus alunos em pares e eles falariam você pode deixar assim, em pares, e cada aluno vai ficar, você deixa um número de cards aqui, ó.
o número de cards na mesa. Aí ele pegou, ele pegou um card relacionado aqui. Então eu tenho esse card. Aí o meu colega fala, what's the matter? Eu já aprendi essa parte do corpo, que é tooth, e já aprendi que a doença relacionada a essa parte do corpo é toothache. Eu não preciso mostrar para o meu colega. Meu colega perguntou what's the matter? Eu falo, I have a toothache. E aí o meu colega que perguntou what's the matter, ele vai me dar uma sugestão usando o imperativo. Se o seu aluno estiver, já souber usar you should, você pode introduzir, mas eu estou pensando em alunos que estão bem iniciando, certo? E aí você poderia dar as sugestões no imperativo. Go to the dentist, ou see a dentist, ou don't eat any sugar, or brush your teeth. Então essas são call the dentist. Essas são algumas sugestões que eles podem dar. Então era isso que eu queria compartilhar, deixar gravado aqui com vocês, compartilhar essa ideia de uma atividade que você pode fazer com seus alunos. Eu sempre falo que para que eles desenvolvam a fluência, para que eles sejam fluentes em inglês, isso começa desde o primeiro dia de aula, você ensinando o vocabulário e ensinando a estrutura da língua e fazendo com que ele pratique essa estrutura da língua imediatamente, né? Não tem essa de aprendi agora, vou praticar mais tarde. Então, como é que seria mais ou menos a estrutura dessa aula? Você chegaria com esse jogo aqui, Parts of the Body, explicaria para os seus alunos que você vai ensinar as partes do corpo e que depois vocês vão aprender doenças e que vocês vão aprender a dar sugestões sobre essas doenças. Então, eu gosto também de quando eu vou dar uma aula, eu falar para eles o que vai acontecer. Assim eles sabem, eles já têm essa antecipação do que vai acontecer. Então, vocês explicam que é isso que vai acontecer, vão aprender partes do corpo, doenças e fazer sugestão. Então ele vai se, puxa, hoje eu vou sair daqui sabendo falar algumas doenças e fazer sugestão. Aí você ensina o vocabulário. Se você quiser usar o jogo da Play to Learn para ensinar o vocabulário, você pode usar as cartas para ensinar o vocabulário, porque ela tem o desenho e tem a palavra escrita. E você pode pedir para que o seu aluno repita essas palavras. Ensinou o vocabulário? A sugestão é que você use, se você quiser brincar de jogo da memória, que eu sempre falo que é uma maneira excelente de aprender vocabulário. Porque o jogo da memória fica ali, eu viro uma carta, leg, não era. Aí eu viro outra, essa aqui, não deu match. Então eu fico virando várias vezes e isso faz com que eu aprenda as palavras. Então, depois que eu joguei uma ou duas vezes o jogo da memória, possibilidade é que eu já tenha aprendido várias palavras. E no próprio jogo da memória, você pode também embutir mais um pouco de língua inglesa. Toda vez que ele virar, não importa se está certo ou se está errado, você pode pedir para que ele pronuncie leg. E se ele virou uma outra carta, um outro desenho, nail. Assim ele vai treinando, certo? Todas as oportunidades que a gente tem de incluir a língua inglesa, a gente tem que incluir. Eles estão fazendo um jogo, está fazendo uma atividade gostosa, não custa nada eles repetirem as palavras. Ensinei o vocabulário, brincaram de jogo da memória, aprenderam o vocabulário. Qual que é o próximo passo? Eu vou ensinar as doenças referentes a essa parte do corpo. O jogo tem 28 cartas para ensinar as partes do corpo. Não são as 28 cartas que tem doença, mas, por exemplo, tem algumas cartas que não é doença, mas você pode ensinar algum problema. Por exemplo, essa carta aqui, face. Você pode, a gente não fala, meu rosto tá seco, mas você pode ensinar, my skin is dry, certo? Que mais? Que não tem aqui, que normalmente não tem doença. Hair. Você pode falar que
alguma coisa está acontecendo com o seu cabelo, certo? Então, são problemas ou doenças. Depois que você ensinou problemas ou doenças, mas a maioria dos cards, como eu expliquei no início do jogo, da live, dá para você falar doenças. Depois que você explicou, então, todas as doenças, você pode até colocar na lousa, ou você pode depois fazer uma brincadeira para que eles memorizem. Depois que você ensinou as doenças estão na lousa, você pode pedir para que eles joguem o jogo da memória de novo, só que cada vez que eu virar uma carta, eu tenho que falar a doença que eu ensinei. Por exemplo, aqui, finger, eu posso falar I broke my finger. Quando eu pegar essa carta, eu posso falar I have a toothache. Então, vejam que o jogo da memória, eu posso ir incluindo itens que eu quero que o meu aluno aprenda. Depois que ele aprendeu, então, as doenças, aí é hora de eu colocar um pequeno diálogo na lousa. Vou ler de novo o diálogo para vocês. São um aluno em pares. Lembra que tem que deixar as cartas, né? Tô explicando de novo. Tem que deixar as cartas viradas aqui para baixo. Peguei essa carta aqui. Tanto faz se é a carta que tem a figura ou a palavra escrita. Aí eu não mostro pro meu colega. Meu colega vai perguntar para mim, what's the matter? Aí aqui eu lembro que é I have a toothache. Aí o meu colega vai me dar uma sugestão. Go to the dentist. Call the dentist. Brush your teeth. Don't eat any sweet. Que mais que eu posso falar para dentista? Floss your teeth every day. Então, você também pode fazer um banco ali na lousa do lado de todos os problemas, com a palavra, né, com o verbo dando a sugestão, go to the dentist, brush your teeth, go to the doctor, call the dentist, call the doctor, don't eat any sweet, floss your teeth. Aqui eu falei de dente, mas você pode deixar bem geral, né? E explicar para ele. Você pode até modelar com eles antes, que eu acho muito melhor, né? Antes de colocá-los em pares, você modela essa atividade com eles. Você modela com a classe toda. Você pode até, vou dar mais uma sugestão, você pode até fazer um drill, ou pode até fazer um quiz. Deixa eu ver se eu tô aqui com o meu sino, que ontem teve live em casa, eu levei o sino para minha casa, tá aqui, ó. Olha, uma outra ideia para praticar as partes do corpo. Você pega a carta, mostra, divide sua turma em 2 grupos e fala, mostra lá. Vou pegar essa aqui já que eu tô falando dessa. Mostrei a carta. Quem tocar o sino primeiro tem que falar a doença relacionada a essa parte do corpo. I have a toothache. Se eu não falar I have a toothache, se eu falar I broke my tooth, tá certo, né, gente? Então é claro que a gente, nessa hora, eu tenho que ter a flexibilidade para aceitar. Se ele falar uma doença correta, falou a doença correta, tá aqui. Então eu pratico bastante com o meu aluno antes de colocá-lo em par, porque quando eu vou colocá-lo em par, ele vai ter poucas dúvidas e ele vai se sentir mais confiante para praticar a língua inglesa. Veja que você pode fazer essas atividades que eu estou falando para vocês com alunos bem iniciantes, porque a gente ensinou o vocabulário, ensinou a doença e agora eu estou ensinando um mini diálogo. What's the matter? I have. What's the matter with you? I have a toothache. Go to the dentist. Call the dentist. Don't eat any sweets. E assim por diante. Então, era essa a sugestão que eu queria dar para vocês. Essa live vai ficar gravada. Se você tiver alguma dúvida com relação aos nossos jogos, você pode me mandar um direct que eu respondo para vocês. Se você não conhece, dá uma olhada lá no nosso site, playtolearn.com.br. Nós temos 40 jogos até o momento, logo vamos ter 42. Nós temos 40 jogos para que as suas aulas de inglês sejam sempre muito dinâmicas e muito efetivas, eficientes, que os seus alunos realmente participem e aprendam. E se você quiser falar comigo diretamente, tem meu WhatsApp, o link está aí na bio do Instagram, certo? Pode mandar um WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas.
Que mais? E tem o e-book também. Tem um e-book gratuito no nosso site que você pode baixar e eu selecionei várias maneiras de usar os jogos. No mínimo, você pode usar cada jogo da Play to Learn para fazer até 10 atividades, tá bom? Obrigada para você que ficou aqui comigo e eu espero que você tenha gostado da sugestão e que você use com seus alunos. Ótima sexta-feira para vocês!